A Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou um projeto de lei proibindo a prática do surf em ônibus em veículos de transporte público em Pernambuco. Aí a gente já sabe que isso era proibido, mas qual é a diferença? É o projeto do deputado Pastor Júnior Tércio para aumentar a segurança dos passageiros, para reduzir os acidentes, botar no papel, na lei. Pela lei, motoristas devem interromper a viagem quando identificam alguém em cima do coletivo, no teto. Tá? Se o cara não sair, ou a menina não sair, chama a polícia. Os infratores levam multa agora, até 100 vezes o valor da passagem. Por exemplo, 5 conto. Uma multinha de 500. Já é alguma coisa, não, deputado? Ou não? Eu acho uma babaquice esse pessoal que vai surfar em cima do ônibus. Porque, pelo amor de Deus, o que a gente tem de mais precioso é a vida. E o cara em cima do ônibus desse, aqui ali tem um caso de um que cai, que morre. E o motorista? E o motorista tem a consciência também, né? Porque aí o babaca tá ali surfando, ele dá a parada. Agora, às vezes, e é preciso a gente ter cuidado com isso, porque não tem polícia em toda esquina, né? Por mais que a gente queira, não tem. O motorista, ele parar e esse pessoal ia agredir o motorista. É isso. E aí é um risco. Que eu falei. É um risco grande. E o motorista? É um risco grande. Essa proposta está seguindo para a sanção da governadora Raquel Lira. Eu acho importante. Se você identifica, você cobra o dinheiro. Vai lá e cobra o dinheiro, pô. Identificou, vai lá e cobra o dinheiro. Fala, ó, R$500 de multa. A passagem era 5, você vai pagar 500 de multa, porque subiu no ônibus. Tá? E é claro, você está falando de uma sanção, uma multa, que o teu pai, tua mãe, se você não tem dinheiro, se você é menor, teu pai e tua mãe vão ter que pagar. Eu vi em Peixinhos, viu, deputado? Um pai muito chateado, porque o filho morreu ao cair de um ônibus, estava surfando. E ele queria, foi a polícia que evitou, ele queria pegar o motorista. Qual a culpa do motorista? Eu na época, eu botei um sobe-som, ele tentando pegar o motorista, o policial arrastou ele e disse assim, ô cidadão, o seu filho, ele subiu no ônibus, ele estava surfando. O senhor sabia onde estava seu filho? Que ele devia estar na escola. O policial deu uma lição de moral no pai. Ele queria pegar o motorista, bater no motorista de ônibus. Não pode jogar toda a responsabilidade em cima do motorista, quando, na verdade, ali é um trabalhador. Então, houve há um tempo atrás a questão das câmeras nos ônibus, que não avançou muito, alguns têm, outros não têm. É uma coisa, essa questão do transporte público... Mas não dá para botar em cima, né? O cara sobe no ônibus. Essa questão do transporte público, que você tem trabalhado tão bem também nessa pauta, Cardinô, ela precisa muito ser revista. Eu não sei se, de repente, colocar em cima dos ônibus alguma coisa para evitar que fure. Né? Eu acho que esse seria um caminho. De repente, eu vou até conversar com o deputado e ver com a governadora se a gente pode melhorar essa lei e obrigar as empresas de ônibus, por exemplo, que aí não é a responsabilidade total do motorista, de repente, os ônibus que saírem novos ou já instalar algo que impeça que se surfe, a pessoa fica em cima. Aí falou aí, deputado, do transporte público, outra bronca aqui é metrô, né? Aí tem um vídeo que tá aí nas redes sociais sobre a situação vergonhosa do metrô Recife. Virou meme. Ó, as imagens aí, ó. Vê. Cadê? Vai. Isso. Vai, meu filho, vai. Que situação. Ó. O cara levou a mão na busanfa. Vê, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Na época da pandemia, aquelas coletivas, olha, mantém a distância. Ai. E eu mostrando essas imagens de metrô, os ônibus, o povo que tinha que trabalhar se ferrando, né? E os palhaços. Eu posso chamar de palhaço, não posso? Eu tenho autoridade para isso, chamar de palhaços que não dão jeito numa situação dessa, né? Mantenha distância. Aliás, entramos em contato com a CBTU, né, para saber sobre o metrô, né? Aliás, tem até o chefão do metrô aqui, viu, deputado? Aí perguntaram para ele, eu estava vendo aqui na Folha de Pernambuco, e a privatização,
Falou, não, porque isso aí é um outro setor, isso não é comigo. Sim, e a melhora, olha, porque realmente a melhora vai melhorar, talvez melhore, talvez não melhore, mas é com outro setor, não é comigo. Quer dizer, nada é com o cidadão. E o cara chegou, se apresentou como o chefão do metrô. Tá aqui na Folha de Pernambuco. É um troço desse, vê? Como é que o povo sobrevive? E o pior, aqui é fechado. E às vezes o ar funciona, às vezes o ar não funciona. É uma esculhambação. E você vê que, mesmo com todo esse transtorno aí, você vê o camarada ali brincando, né, sorrindo, a gente vê que a população realmente passa por situações muito complicadas no seu dia a dia, Cadu. É difícil. Também vou falar hoje sobre o novo projeto que o presidente Lula está querendo jogar para o Congresso Nacional, chamou os governadores, sobre a segurança pública, né? E eu achei até engraçado, né? Tá engraçado, porque a gente tem polícia militar, polícia civil, a gente tem polícia do Exército, polícia da Marinha, polícia da Aeronáutica, polícia penal, né? Agora as guardas municipais, depois da campanha, todas elas vão virar polícia, porque é um assunto que o pessoal da chamada esquerda, vamos dizer assim, não queria. Mas na eleição, e eu adoro eleição, né? Na eleição abriram. A Recife, João Campos disse que vai botar a guarda para trabalhar também com a polícia. Vai armar aqui. Olinda, a prefeita eleita, disse que vai fazer. Paulista, o Ramos disse aqui. Camaragibe, o prefeito esteve aqui também, falou sobre isso. Então eu adoro eleição porque muda a opinião. Aliás, quando eu vi, né, o Boulos cantando o hino evangélico, louvando o Senhor, dizendo que nunca defendeu o aborto e que era contra a droga, meu amigo, assim, revolucionário a eleição, viu, deputado? Aqui em Olinda a gente teve o caso também, né, do Vini, que na última semana tinha uns cabas dizendo que era pastor, estendendo a mão assim pra ele. E era pastor mesmo? E eu sei, eu acho que não, porque... O senhor é o Joel da harpa, viu? Ó, é complicada essa situação e até é engraçado, porque tem aquela história que o cara, ele chegou no período da eleição e morreu, né? Foi para o inferno, e quando chegou lá, aí disse, aqui já passou a eleição, meu amigo, lá você mentia, aqui a realidade é outra. E ele mentiu tanto lá que no inferno ele se ferrou. Ou seja, então infelizmente o que a gente espera é que aqueles que prometeram façam. Porque ainda tem isso, Cadu. O risco do cara durante a campanha, por conta do desespero por voto, fazer lá o carnaval, prometer de tudo e na hora H o povo vê que não é a realidade. Não, eu adoro campanha. Na outra, da presidência, a vice de Fernando Haddad, a Manu, ela comeu hóstia na igreja. Comeu hóstia, sério. Eu adoro eleição. Eleição, meu amigo. Não, e aí você acredita? Não, aí problema. Acreditar é uma coisa. Agora que Boulos cantou hino evangélico, disse que nunca defendia negócio de aborto. Eu conheço um político que ele disse que é muito fácil na época da campanha, porque você vai na igreja, aí canta, vai dar tudo certo. Ai. É complicado. É complicado. Quer ver outra conversa mole? O Rio de Janeiro vai ter GLO, que é aquela garantia da lei da ordem. Por quê? Porque vai receber chefes de Estado do G20. A informação foi confirmada pelo governador do Rio, Cláudio Castro, antes de uma reunião ontem com Lula. Ele já sabia que o Lula iria assinar para ter Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, porque vai ter o G20 com participação de chefes de Estado do mundo todo. Vê comigo o que disse. Já era previsão ter desde o início, sempre que tem um grande evento desse, tem GLO. Mas já está batido o martelo, governador? Fala para terminar aqui. Está batido o martelo da GLO? Não, sempre tem que mas ter. Já está batido o martelo? Deve estar. O G20 é um evento federal, né? Sempre que tiverem eventos com chefes de Estado, sempre teve GLO. Não tem por que não ter. Até porque imagina a vergonha do governo brasileiro se você tiver feito agora. Teve aquele tiroteio, né, o povo se abaixando. Imagina, presidentes da República, primeiros ministros,
tendo que se proteger de tiros no Rio de Janeiro. Por quê? Porque nem o governo do Rio consegue resolver, nem o governo federal. E eu digo que os dois são responsáveis. Por quê? Porque fuzil só entra no Brasil, não é fabricado aqui. Fuzil só entra no Brasil porque passa pela fronteira. É Polícia Federal, é Polícia Rodoviária Federal. Como é que entra? Ah, não adianta se eximir. Tem que entrar de algum jeito. Na lei, a questão de droga, que é o grande problema do Rio de Janeiro, é lei federal. As polícias civil e militar, elas só atuam nessa questão da lei federal sobre a droga porque tem um convênio para atuar. Mas ninguém fala isso para o povo. Entendeu? Aí o presidente chama os governadores. Tipo assim, não, eu não posso fazer nada, estou com as mãos atadas. Mas será? Hã? Aí o presidente disse assim, que as facções criminosas estão se infiltrando nas eleições, que vão fazer concurso público. E o presidente quer um pacto e quer uma proposta que, diz o presidente, é definitiva para a segurança pública. E ele apresentou um texto da PEC da segurança pública aos governadores. Olha o que o Lula disse. Nós estamos dispostos a discutir quantas horas for necessária, quantas reuniões for necessária, através dos nossos secretários, através dos nossos representantes no Poder Judiciário, para que a gente possa apresentar uma proposta definitiva de combate ao chamado crime organizado, que está hoje espalhado em todo o território nacional, que está espalhado em estados que há 20 anos atrás eles não estavam e que agora estão. Eu sei que cada governador tem os seus problemas, cada governador tem suas soluções, sabe? Mas o que a gente está notando efetivamente é que o crime organizado está crescendo, as organizações nas cadeias estão crescendo, a gente vê de vez em quando falar do Comando Vermelho, falar do PCC, e eles estão em quase todos os estados disputando eleições, elegendo vereador, sabe? E quem sabe indicando pessoas para utilizar cargos importantes, sabe, nas instituições brasileiras. Num outro trecho, o presidente alertou aos governadores que o crime vai participar de concurso, vê. Porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo os crimes organizados vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato, sabe? E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso, e que a gente possa construir um processo, sabe, que discuta desde o sistema prisional até o sistema do cadastro que cada estado tem, ou seja, é preciso que haja uma informação sistematizada, organizada, porque a gente não pode continuar permitindo que um criminoso no Paraná possa se esconder indo para São Paulo e tirando outra identidade. Aí é o seguinte, a tal PEC da segurança, né, que o presidente está falando, que é a criação de uma polícia ostensiva, tipo uma PM, uma polícia militar, só que pertencente à União. Pertencente à União. Aí se fala assim, mas sim, quando tem bronca, o chefe das Forças Armadas, que pode pegar e falar assim, senhores soldados, cabos, sargentos, não é o presidente da República? Não é? O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele deu uma explicação. Solta. Aqui, senhores governadores, demais presentes, senhor presidente da República, que os estados e o Distrito Federal, eles possuem uma polícia judiciária, que é a polícia civil, e uma polícia ostensiva, que é a polícia militar. A União não tem. A polícia tem uma polícia judiciária, sim, que é a polícia federal, que faz as investigações, que auxilia
o Poder Judiciário, enfim, na sua atuação, mas nós não temos uma polícia ostensiva, ao contrário do que ocorre nos estados do Distrito Federal. O modelo dos estados e do Distrito Federal, de duas forças com funções distintas, é um modelo, a meu ver, de sucesso, claro, observadas as suas imperfeições, e que merece ser replicado no âmbito da União. Então, o que nós estamos propondo é que a União também tenha uma polícia ostensiva, tal como tem os estados e o Distrito Federal. Aí, num outro momento, o ministro Lewandowski, né, ele falou que se houvesse uma polícia ostensiva federal, naqueles atos do 8 de janeiro, os ataques aos três poderes não teriam acontecido. Vê. A polícia ostensiva federal poderá, conforme se puder em lei, exercer o policiamento ostensivo à proteção de bens, serviços e instalações federais. Senhor presidente, se nós tivéssemos, dia 8 de janeiro de 2022, uma polícia ostensiva federal aqui, não teriam ocorrido as invasões à sede dos três poderes. Porque nós defendemos o cargo Supremo Tribunal Federal da Polícia Militar do Distrito Federal, sem nenhuma crítica. Mas a Polícia Federal terminou o inquérito em relação a esse assunto e chegou à conclusão que houve graves falhas por parte dessa honrada e valorosa população do Distrito Federal. Se nós tivéssemos uma polícia específica, não ocorreria isso. Você vê que me parece que o Lewandowski, que saiu do Supremo Tribunal Federal, né, se aposentou, e aí o presidente Lula botou ele como ministro da Justiça no lugar de Flávio Dino, que ele jogou para o Supremo Tribunal Federal. Né? Por isso que eu estou falando tudo isso, porque antes o Gilmar Mendes liberou o Zé Disseu de todos os problemas de mensalão, petrolão, atos de corrupção, porque disse que o juiz Sérgio Moro, ele era juiz, saiu para ser ministro de Bolsonaro e depois saiu para ser senador. E por isso que ele não era imparcial. Aí eu estou dizendo aqui, o Lewandowski era ministro do Supremo, agora é ministro da Justiça. E o seu antecessor, que era o ministro da Justiça, é o Flávio Dino, que hoje é o ministro do Supremo. Ué, cadê a parcialidade ou imparcialidade nisso aí? E parece, né, que o pessoal não está entendendo muito bem como é que a banda toca no poder. Porque se eu sou chefe das Forças Armadas, olha, é o seguinte, qual é o comando que está aqui? Chama todo mundo aqui, bota para Brasília, estão invadindo aqui os três poderes. Até a polícia militar, ela tem que obedecer ao Exército. Estou errado, deputado? Não, tá totalmente certo. A polícia militar. Não, porque o comandante da Polícia Militar de Brasília não vai mandar. O chefe do Exército, cujo chefe maior era o presidente da República, que já era Lula, fala assim, olha, eu quero o batalhão de choque agora, aqui. Tem que obedecer, até porque as polícias são forças auxiliares do Exército. A polícia militar é força auxiliar. Força auxiliar do Exército. Exato. E parece que o Lewandowski não sabe disso. E é o ministro da Justiça, foi ministro do Supremo. Ora, ministro, que ministro é esse? O senhor não saber que o presidente poderia ter determinado o Flávio Dino, falar, ó, comandante do Exército, chame toda a tropa da PM agora, aqui. Eu quero aqui, agora. E não teria vandalismo nos três poderes. E eu acho que essa preocupação do governo federal, ela é importante, porque, de fato, essa coisa da insegurança e do crime organizado, de fato, é muito preocupante. A gente viu isso muito nas eleições agora. Esse investimento do crime para entrar no poder, dos poderes e ter mais espaços. Essa questão das polícias, eu penso que o governo federal deveria fazer é fortalecer o que se tem. Porque se não se fortalecer as polícias dos estados, que os estados, assim como saúde, você vê, o governo federal, no orçamento da União, existe recurso em lei específico para a saúde e para a educação, para ser repassado para os estados. A segurança não existe. O máximo que se tem é o SUS, que foi criado pelo governo Temer, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que manda um dinheirinho para comprar uma viatura, uma coisa muito pouca
dentro do bojo que é o orçamento da União. Eu penso que o que deveria acontecer era a gente criar uma lei específica para garantir aí ao Congresso Nacional, garantir que o governo federal invista nas polícias dos estados e não criar uma nova polícia. O que eu não estou conseguindo entender, porque o governo federal, nesse momento, ele tem os rombos maiores do mundo e a maior arrecadação da história. Você não pode estar em déficit tendo a maior arrecadação da história. Então, dinheiro você tem. Você está gastando em quê? Né? A gente sabe que alguns gastos que foram suprimidos em governos anteriores, eles foram alavancados nesse governo. Esse negócio de Lei Rouanet, que não estava existindo, dinheiro para ONG, um monte de ONG aí, que não adiantou em nada. No caso da Amazônia mesmo, a Amazônia pegou fogo, agora está chovendo. Mas foram os maiores recursos da história do país para as ONGs, que supostamente cuidam da região amazônica. Agora, o Lewandowski, ele se entregou. Ele se entregou em plena reunião, na frente dos governadores, na frente do presidente, ele se entregou. Por quê? Ele foi cobrar da ministra da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, que é a Esther Dweck, para ela autorizar concursos. Por quê? Ele disse assim, em público, eu preciso repor os efetivos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Rapaz, espera, você entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou falando de um ministro, aí você tem uma outra ministra, o ministro, que foi ministro do Supremo outro dia, ele não consegue botar um concurso público para repor os quadros da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária. Ele se entrega em plena reunião com os governadores. Olha só. Doutor Andrei Rodrigues aqui presente, e nós encampamos esse reclamo da Polícia Federal, ela já tinha um efetivo de 15 mil homens, doutora Esther. Hoje nós estamos com cerca de 13 mil homens, menos até, considerados administrativos. E o concurso não abre. Aqui eu vou veicular aí uma queixa do nosso Andrei Rodrigues, só para o ano que vem. Nós não queremos nada, queremos só chegar de volta aos 15 mil. Nós somos muito requisitados, desde passaportes, aeroportos, portos, terras indígenas, enfim, precisamos de gente. E também aqui está o doutor Antônio Fernando, a Polícia Rodoviária Federal já teve um efetivo maior, hoje mingou, defendeu as nossas coisas aqui. Então, doutora Esther Dweck, nós queremos concursos, queremos recursos, queremos gente para enfrentar a criminalidade. Internamente ele não consegue, não, é? Fala, eu tô com 13 mil, era 15 mil. Todo dia, é claro, é uma realidade. Se aposenta, ele tá certo. Mas ele tem que falar em público. O governo que mais gasta, que mais arrecada e mais gasta e não consegue repor. E é reposição. Se você tinha 15, passou a ter 13 mil, é evidente que você precisa contratar. Tem que fazer concurso e tem que ser sempre. Porque todo dia se aposenta, as pessoas morrem, acontece, adoecem. Acontece. Para você ver que isso é um desgoverno. Isso é falta de planejamento. E na área que eles estão cobrando, rapaz, segurança. Aí chega lá o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, tá? E ele só falou mal da tal PEC. Em um dos trechos ele disse que não vai colocar nem câmera nos policiais, vê? Presidente, só ter uma ideia, eu já falei, eu sou governador de estado, eu fui eleito pelo meu povo, eu não vou botar câmera em policial meu de maneira alguma. Não existe a hipótese de eu botar câmera em policial meu, porque eu tenho que ter uma corregedoria séria, honesta, que não admita milícia. E não admito, e prendi muitos policiais no meu estado de Goiás. Não admito milícia. Agora, eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governadores. Aí o Caiado, depois que falou isso, o Lula ironizou e disse que Goiás é o único estado que não tem problema com criminalidade. Vê?
E a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. Bom, e aí o Caiado, depois dessa reunião, disse que PEC com ele não vai para frente, que ele vai tentar barrar a PEC da segurança do Lula. Vê? Não, eu acho que o que foi é o seguinte: estão querendo criar um pacote e dizer o seguinte, olha, quem é que não quer um sistema único de segurança? E vem para mim dizer algo que é primário, né? Pelo amor de Deus. Você dizer que SUS é igual Sistema Único de Saúde e igual Sistema Programa de Educação, calma lá. Se você sai de uma premissa dessa, aí sim, é total desconhecimento. Pneumonia, infarto, tá certo? Fratura exposta. Agora, se você tem educação na idade certa, IDEB, e educação profissionalizante, tá certo? E são coisas que são gerais. Aí o governador de São Paulo, Tarcísio, que esteve na reunião, tá certo? Ele pediu, não PEC, ele quer trabalho conjunto contra o crime, vê? Vou dar um exemplo. Nós temos um problema sério com o setor de combustíveis, que é um dos setores preferidos pelo crime organizado hoje para a lavagem do dinheiro. E a gente está vendo a profusão de postos de gasolina que estão sendo adquiridos pelo crime, e até usinas de etanol hoje. E aí, se não houver um trabalho conjunto, a gente não vai chegar a lugar algum. Tramita no Congresso Nacional algumas leis que podem nos ajudar, como, por exemplo, a lei do devedor quanto mais. E isso é fundamental para nos ajudar a dar um passo contra essa questão da lavagem de dinheiro. Eu tenho certeza que se houvesse uma coordenação melhor daquilo que o COAF produz, com os GAECOS nos estados, com as polícias, a gente poderia agir com mais oportunidade. Então esse é um ponto fundamental. O Ministério Público tem nos ajudado muito no combate às organizações criminosas nos estados, mas às vezes falta o insumo, falta mais acesso às informações que são produzidas, por exemplo, pelo COAF. E aí a inteligência, o follow the money é o que vai nos garantir, eventualmente, ter mais sucesso. COAF é Receita Federal, COAF é governo federal, entendeu? É isso que o Tarcísio está cobrando. Se você sufocar o dinheiro do PCC, ele não anda. Ele tem que botar o dinheiro debaixo do colchão. O que não está acontecendo hoje. Eles estão investindo na área de combustíveis, em São Paulo, até no transporte coletivo, empresas de ônibus. Perigosíssimo. Ó, a vice-governadora lá do Distrito Federal, Celina Leão, que é do Progressistas, meteu o cacete, vê? Retirar aquilo que deixa os nossos policiais sem estímulo de sair de casa para prender bandido. Se fala em contratação, contratar, não adianta continuar contratando e continuar soltando como a gente solta. É que ninguém aguenta mais viver num estado onde o bandido o tempo todo tem privilégios e o cidadão de bem fica refém nas ruas. E aí há de se pensar que nesse debate, presidente, o Conselho Nacional de Segurança, ele tem uma importância, mas até dentro do próprio Conselho Nacional de Segurança, a posição dos secretários de segurança dos estados é minoritária. Eles que são os operadores da segurança pública dos estados. Eles haviam de ser convidados e chamados para um pré-projeto, para se elaborar um pré-projeto, para encaminhar para o Congresso. Porque se o Conselho Nacional de Segurança, e aí reforçando, porque nós podemos falar muito sobre segurança, nós somos governadores, mas nós falamos de saúde, de educação, mas os operadores da segurança pública, que todos os dias prendem os criminosos, e talvez não tenha ninguém mais desestimulado, senhor presidente, do que os nossos policiais militares, que é a polícia ostensiva. Eles prendem 1, 2, 30, 40 vezes. Nós tivemos aqui na capital da República, num restaurante comunitário nosso, um cidadão que havia sido preso 20 vezes. Na 21ª, ele matou uma mulher dentro do restaurante comunitário.
Então algo precisa de ser feito. Exatamente. E isso o governo não olha. Né? A questão da saidinha, entraram no Supremo contra o projeto da saidinha. O presidente Lula vetou o projeto que proibia a saidinha. O Congresso pegou e detonou o veto do presidente. Ora, e a segurança? Sim, presidente. E os bandidos que saíam e continuam saindo, né? Porque está valendo para quem entra agora na cadeia, né? Não pode ser retroativa a lei. Vocês sabem disso no aspecto criminal. Por que o presidente pegou e vetou? Foi contra a proibição da saidinha desses bandidos. Rapaz, é isso que a Celina falou, a vice-governadora do Distrito Federal, é situação que aqui os policiais vivem todo dia. E o Poder Judiciário também. O juiz que foi morto lá em Jaboatão, no início do ano, ele foi morto por um cara que saiu numa audiência de custódia. O cara já tinha 2 crimes de morte e foi pego com uma arma. Matou mais um e foi um magistrado. E esse povo não tem vergonha na cara, não, é? Pra ficar despejando pra cima da gente, não, porque a segurança, sim. E a lei? Ah, eu sou a favor da segurança, mas é a favor do bandido também? É a favor da saidinha? O bandido é o coitadinho? O que disse a vice-governadora? O cara mais de 20 vezes, aí depois matou outra vez, pô. A polícia prende, chega lá na audiência de custódia, o juiz solta. O juiz solta. É tudo um bando de coitadinho, deputado. E o policial fica a mercê desse bandido que ele prende e ele pode encontrar na esquina da casa dele no outro dia. Ameaçado. Então, essa questão desse pacto pela segurança, ele é importante, mas ele precisa ser revisto não só os investimentos, mas também as leis para se tornarem mais rígidas, né, sobretudo para o bandido, para aquele que está... Porque o cara que ataca o policial, que ataca o magistrado, ele mata qualquer um, Cardinô. Não, ele me fala do negócio de segurança, aí o Supremo vem e autoriza 40 gramas de droga. E que eu participei do debate aqui com você, né? Então, de fato, há muita contradição nesse pacto. Eu acho que é importante essa discussão, extremamente importante essa discussão. Precisa, sim, se ter um pacto federativo, precisa-se ter mais investimentos. Eu acho que o Caiado ali, ele falou a frase que foi a frase mais importante. Não adianta você querer mandar lei para o meu estado para que eu faça isso, isso e isso com polícia e não manda dinheiro para cá. Ou seja, e os estados ficam à mercê do orçamento, muitas das vezes, como o estado de Pernambuco, que é um orçamento ainda pequeno para o que se precisa, e as polícias ficam refém desse orçamento e sem a ajuda do governo federal. Se o governo federal, de fato, quer fazer sinal pela segurança pública e ajudar os estados nesse processo, não é só mandar lei para que os governadores fiquem ainda mais refém dessa legislação. Mas, além dessa questão da legislação, mas o mais importante, investimento. E o que a gente vê é o governo federal querendo criar outra polícia para ir gastar mais. E fica complicado para os governadores, e aí eu posso falar desse tema, porque vivo esse tema no dia a dia, também como integrante da Comissão de Segurança Pública na Assembleia Legislativa, e é importante que essa discussão ela seja aprofundada e que esse pacto, no final, de fato, seja um pacto que atenda à expectativa, principalmente dos profissionais de segurança pública que atuam diuturnamente em prol da nossa segurança.